Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui é o professor Leonardo. Esta é a aula de número 75 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos, curso agora do módulo 3, Ética. Lembrando que o módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Módulo 2, Epistemologia. Todas as aulas estão aí no YouTube. Deles foram produzidas apostilas e estão à venda lá no meu site www.leonardobragaflores.com, esse site que aparece para você aí em cima, e também o link está na descrição desse vídeo. Bom, a aula de hoje já aparece para você na tela, Filósofo Cão. Dei esse nome em homenagem à ética cínica ou ao cinismo, ou escola cínica. Bom, os fundadores dessa escola foram Antístenes, e Antístenes foi o fundador, e logo depois assume como principal expoente dela o Diógenes. Pessoal, vamos em frente. Vamos ao conceito então de cinismo, não é? Conceito então de cinismo. Cinismo vem do grego kinismos, que se origina de kinos, significa cão. Joia? Cinismo, do grego kinismos, que se origina de kinos, significa cão. Apesar da conotação pejorativa assumida na modernidade, ou seja, de sarcasmo, de sonso debochado, o sentido real é outro, completamente diferente. Pessoal, então vamos lá, vamos quebrar alguns parâmetros, alguns conceitos pré-concebidos aqui. Cinismo, pra gente aqui, nada tem a ver com esse comportamento de sarcasmo, isso aí. Não é isso. Cinismo, pra gente aqui, é aquele que tem um modo de vida semelhante ao dos cães. Beleza? Fez da sua filosofia, a sua corrente do pensamento, é baseado na simplicidade, na espontaneidade dos cães. É dos cachorros de rua mesmo. Bom, o cinismo é uma escola filosófica que espelhou os seus valores, o modo de vida, num modo de vida simples, espontâneo e livre dos cães. Uma vida de virtudes para essa corrente filosófica, pessoal, seria aquela vivida de forma mais natural, pobre e simples possível, desprezando, ou seja, rejeitando, tratando com indiferença, ojeriza as riquezas, as honras, o poder, as tradições, as etiquetas, as comodidades, o luxo, o puritanismo, a hipocrisia, o medo, as ilusões, o convencional, as paixões e as superficialidades. Então veja só, pessoal, é uma corrente extrema, é uma corrente radical. O cinismo, a filosofia defendida por eles é uma corrente extrema e radical. Tranquilo? Só para que você entenda, eu não aconselho ninguém aí. Eu tenho aí a minha opinião final, daqui a pouco eu vou dar sobre essas questões. Bom, mas vamos em frente. Esses filósofos entendiam que abrir mão dessas coisas seria o caminho para uma vida ideal, ou seja, de virtude e de felicidade. Eles levaram ao extremo e à radicalidade tais concepções, escorando a sua ética na oposição e desprezo ao que era convencional, ou seja, as convenções e as leis, ou seja, o nomos, optando pela valorização da vida conforme a natureza, ou seja, a physis. Então, pessoal, era o confronto de uma vida vivida naturalmente e uma vida vivida conforme as convenções do mundo. Vida vivida conforme as convenções do mundo, as leis, nomos. Vida vivida naturalmente, a physis. Isto é, da forma mais natural possível, feitos cães. Era assim o modo de viver que levaria à felicidade
que levaria à virtude, segundo essa corrente do pensamento, essa corrente ética do pensamento. Beleza? Vamos em frente. Já já eu tenho minha opinião sobre isso. Bom, era uma corrente do pensamento que tecia críticas subversivas aos costumes instituídos. Críticas subversivas aos costumes instituídos em várias oportunidades, lançando mão de recursos como o humor, de recursos do humor, como a piada e a ironia. Ou seja, pessoal, eles usavam do humor, em especial aí a piada e a ironia, para o quê? Tratar, se de alguma forma conspirar, né? Subverter o sistema da época. Esse sistema da Matrix estabelecido na época. Acreditavam também que os deuses revelaram aos homens formas de viver de modo fácil e feliz, mas esses mesmos deuses ocultaram tais formas aos homens. Assim, essa forma de vida divide opiniões entre teóricos e filósofos. Uns acham que se trata de uma verdadeira arte de viver e refletir, já outros um modo arriscado, radical e extremo de se conduzir. Particularmente, pessoal, a minha opinião agora. Então são duas vertentes. Uns vão achar que isso é um modo de vida legal. A arte de viver e refletir sobre o quê? Sobre a liberdade extrema. Outros vão dizer que é arriscado, é radical e extremo, né, esse modo de vida. Bom, particularmente entendemos ser de fato um excesso irrazoável conduzir a vida alçando os extremos. Cara, camarada que quer parar a vida, né? Largar a mulher, filhos, trabalho, tudo, e se lançar, mesmo que seja no pensamento, por completo, e abandonar tudo, abandonar o mundo, ele há uma grande chance de se isolar, vamos dizer assim, de se isolar socialmente, e isso, ao meu ver, traria prejuízos para a vida dele. Mas, ao mesmo tempo, acredito que cada um de nós, olha só, então há uma via de mão dupla aqui. Eu acredito que, pessoal, cada um de nós deve carregar um Diógenes dentro. Mas em que sentido? Para desprezar os infortúnios trazidos pela vida. Da vida nessa radicalidade acidental dela, nessa radicalidade imposta, arbitrária, veja, pela linha traçada no tempo, traz coisas inesperadas ruins. É nesse sentido que eu quero dizer que, para mim, eu aproveito essa escola para isso, para desprezar os infortúnios, ou seja, a falta de fortuna. Em que sentido? Não precisa ser só dinheiro, outras questões. Você pode imaginar qualquer coisa hoje, você ouvir nessa aula, que esteja te trazendo um infortúnio. Joia? Então o Diógenes dentro de nós é desprezar, é morar num barril, conforme ele fazia, se isolar e desprezar, descartar esse infortúnio. E para quê? Para resistir ao autoritarismo maléfico emergido acidentalmente do destino. Então, complementando, o destino, a vida trazendo aí coisas desagradáveis que você não esperava, que você não plantou, que você não buscou, o Diógenes dentro da gente, né? Nesse sentido, vai dar força para o quê? Tratar isso com apatia, com isso com indiferença. É nesse sentido que eu aproveito. Bom, vamos deixar aí alguns fragmentos, algumas frases, tanto do Antístenes, que era chamado de cão puro, quanto do Diógenes, que era chamado de o cão. Joia? Vamos primeiro aí então para o Antístenes. A falta de glória e fama é um bem. Veja, pessoal, falta de glória e fama é um bem. Então, na época aí, por exemplo, eu estou gravando essa aula aqui não é para ficar famoso nem para
ganhar like nem nada disso. Obviamente é para vender meus cursos no final, minhas apostilas, óbvio, não é? E também para difusão do conhecimento. Joia? Uma aula dessa de qualidade, chegando no aluno sem oportunidade de estudar, a gente equaliza as oportunidades, né? Principalmente aqueles que vão tentar carreiras mais difíceis, que cai filosofia. O cara ali, a filosofia acaba sendo uma pedra no sapato, né, do indivíduo, porque nunca teve a chance de estudar isso. E para abrir um livro a seco aí, ele não vai ter suporte suficiente, ele não vai ter substrato suficiente para encarar uma prova. Bom, gente, a virtude é avara, ou avara, melhor, de palavras. O vício, tagarela sem cessar. Então, percebe? Filosofia é viver na companhia dos deuses. Olha, cara, eu achei bem legal essa, né, essa expressão, esse reportar-se aí de Antístenes sobre a filosofia. Vamos aí para o Diógenes. Procura um homem. Procura um homem. Primeira expressão, primeira frase. Era comum ele andar com a lanterna, inclusive durante o dia, né? Enunciando essa frase, né? Procuro um homem. Vi muitos alcançarem a tirania pela riqueza, nunca pela pobreza. Então ele viu, né, aí uma defesa, não é? Uma defesa de que a pobreza, né, de que a pobreza seria de alguma forma um modo do indivíduo se manter íntegro, tá? Conforme eu falei, é uma linha radical. O indivíduo não precisa ser pobre para ser humilde, ao meu ver, tá? Mas é muito comum, analisando aqui, não dá para desprezar, né, que indivíduos que têm mais fortuna, mais riqueza, sejam tiranos e injustos. Quem é rico come quando quer, quem é rico come quando quiser, e quem é pobre quando puder. Muito interessante, por certo, aí o Diógenes, por estar nessa situação, né, de morar na rua, de morar nas ruas, morar ali naquele barril, ele enfrentou com certeza a fome e deixou registrado isso. Então, o sentido subversivo e ao mesmo tempo que nos leva a uma reflexão dessa escola, protagonizou um episódio que é bem conhecido aí no mundo, onde Alexandre o Grande, não é, vai até Diógenes na rua e pergunta para ele o que ele deseja, sendo ele, Alexandre, o homem mais poderoso do mundo. A resposta de Diógenes, veja só, porque Alexandre estava tapando o sol que vinha, né? O Diógenes estava ali tomando um banho de sol. E veja só o desprezo, a ideia aí de organização social, de força ou de imposição social à mente das pessoas, de formatação social, moral e ética e legal e costumeira às pessoas. Simplesmente o Diógenes, ele não se submetendo, na verdade o cinismo, não se submetendo a isso, vira para Alexandre e diz: olha, o que eu quero nesse momento é que você não interrompa o meu banho de sol. Em outras palavras, que você possa chegar um pouco mais para cá, né? E você possa sair da direção do meu sol e eu possa ali continuar o meu banho de sol. Olha lá, a sua sombra está bloqueando o meu sol. Você vê não só a coragem, né, mas ali a condição, né, psíquica, espiritual e filosófica para enfrentar aí esse tipo, para propagar, né, as suas ideias, a disposição que se tem para propagar as suas ideias. Se ao menos se pudesse apaziguar a fome, esfregando assim o estômago. Pessoal, essa última frase, segundo os estudiosos, Diógenes profere ao estar se masturbando.
Ou seja, se masturbando, esfregando o pênis, né? Achou facilidade em se livrar de alguma forma de algum tipo ali de pressão de ordem sexual. Ele, veja só, né? O que nos faz refletir é essa questão. É mais fácil se livrar desse tipo de pressão, né? Pressão sexual, se masturbando, do que encontrar um punhado de comida para matar a fome. É nesse sentido que ele fala, né? Ou seja, em outras palavras, o Diógenes estava lá na praça, ele, inclusive era, segundo os historiadores, ele fazia isso, né, na rua. Olha a cara do seu Madruga. Bom, vamos em frente. Deixei um mapa mental sobre o cinismo de Antístenes e Diógenes. Olha só, é o natural conflitando. Opa, deixa eu trocar aqui a canetinha. É o natural conflitando com o convencional. O natural, a physis, ou nomos. E aí o kinismos, né? Então esse esquema do natural, do conflito do que é natural, ou seja, physis, com o convencional, o nomos. Nesse conflito, nós temos aí o kinismos. Joia? O cinismo aí desses filósofos. Daí, um minuto aí de contemplação. Olha só, linda obra de arte. A pintura aí é de Jean-Léon Gérôme, se eu não me engano, francês, de 1860. Tá? Museu de Arte de Walters. E o nome da pintura, Diógenes. Lindo, espetacular. Tá lá ele no barril com a sua lanterna. Tá? Só alguns panos enrolando o corpo. Percebe? Com o mínimo necessário. Os cães ali em volta, porque é a corrente, né, do cinismo, ou seja, o espelhamento no modo de vida do quinós, do cão. E aí, muito lindo o quadro, né? Isso acabou inspirando filmes. Por exemplo, esse aí. Aqui nós vemos na foto o real Christopher McCandless, ele na vida real, que inspirou o filme, recomendo você assistir, Na Natureza Selvagem. É a indicação de filmes para a apostila, uma das indicações de filmes. Nessa apostila de ética, vai estar lá no fundo da apostila. Você também assiste e tire suas conclusões. Ele acaba, né, optando por essa vida isolada na natureza. Eu não vou contar o filme todo. E acaba confundindo uma planta que tinha lá com outra. Ele se alimentava das plantas. E aí o que aconteceu? Ele acaba se envenenando com essa planta. E aí no final vem a morrer. Aí nesse ônibus, ele morava nesse ônibus 142, um ônibus abandonado no meio do mato. Já te ofereci o café? Bom, isso acabou inspirando também algumas outras, né, programas e obras de arte. Uma delas isso aí que eu chamo a atenção, o Chaves, o seriado infantil do Chaves no SBT. Bom, aqui da direita para a esquerda nós vemos aqui, eu não sei o nome de todo, talvez seja algum, me desculpe, esse aqui eu acho que é o Kiko, né? Esse aqui eu acho que é o Kiko. Aqui a Dona Bruxa do 71, né? Aqui é a Dona Florinda. Esse aqui é o Seu Barriga. Esse aqui é o Chaves, né? O objetivo é trazer esse barril aqui que ele estava morando dentro, né? A ideia dele era morar no barril e fazer amigos, né? É mais ou menos essa a ideia da escola cínica. Aqui o Seu Girafales. Aqui a Chiquinha, né? Chiquinha. Esse eu não lembro, sinceramente. E esse aqui é o Seu Madruga, né? Seu Madruga, acho que é o mais famoso hoje, né? Bom, tranquilo. Um ponto aí de aprofundamento, as características dessa escola, alguns atributos no modo de vida, ético desses pensadores carecerão da nossa reflexão. São eles. Vamos em frente. Autodomínio. Autodomínio é cráteia,
significa autocontrole, autodomínio, liberdade, principalmente na contenção, pessoal, aí do que nós chamamos hoje, né, de compulsão consumerista. Tem gente aí dominado por isso, né? O cara tem que comprar, vai juntar um monte de bagulho e bugiganga. Essa é a verdade. Bom, atributo daquele que tem o controle, domínio e força, provinda do interior dos seus instintos, apetites, paixões, prazeres e compulsões. O cara aí, né, por uma paixão, perde tudo. Essa é a verdade, perde tudo. Depois vai ver a cagada que ele fez por causa da paixão, aquela compulsão, né? Autarquia é o governo, a gestão da própria vida. Refere-se à audácia, independência, ou seja, autonomia, autossuficiência, frente aos fatores e elementos externos em sua volta, tratando o supérfluo com indiferença, ou seja, apatia. O que é supérfluo, não está precisando, aquilo não vai acrescentar, então ele encosta. Significa bastar-se a si mesmo, não dependendo da Matrix. É lógico, pessoal, que você, todos nós vamos ter que trabalhar, vamos ter que, né, de alguma forma se relacionar com o mundo. O não depender aqui da Matrix, você vai aproveitar o ser autárquico, é não depender do outro, não depender do governo, não depender de um político que seja, para ser feliz, né? Não depender das circunstâncias externas para ser feliz. A linha aqui é inspiradora, o cinismo é inspirador do estoicismo. Então tem que entender que bastar-se a si mesmo é, assim, não está ali atrelado, dependente de que o outro me faça rir, que me faça ser feliz, para eu ser feliz. Eu ser feliz por mim mesmo, mesmo com pouco. Aqui não é, eu não estou aqui incentivando ninguém, não é essa a ideia para a filosofia hoje ao estudar o cinismo. A ideia é refletir, porque se homens conseguiram viver com tão pouco, não é verdade? Nós, com muito mais que eles, por que não sermos felizes? Essa é a ideia. Beleza? Então fica aí sem essa... Tem gente que perde um pouquinho de dinheiro, já fica transtornado. Tem empresários aí que perdem a sua fortuna, se matam. O cara se joga, o cara dá um tiro na cabeça, o cara... Enfim. Por quê? Perdeu o que ele tinha colocado no seu coração, né? Que foi nas riquezas. Bom, a outra característica aí do cinismo, da escola cínica, é a fadiga. Em que sentido? Fadiga no grego phonos refere-se à capacidade de suportar uma vida pobre. Aí, ó, de resistir em aceitar e se contentar somente com o indispensável, subvertendo-se dessa forma os padrões dos costumes sociais. Você já reparou? A sociedade, um coletivo até inconsciente, projeta em cada ser humano individualmente uma espécie de poder, uma espécie de pressão para que o indivíduo tenha que se adequar àquilo. Não é verdade? Por exemplo, lá na rede social, fadiga entre os padrões de costumes sociais. Por exemplo, lá na rede social, está lá o indivíduo, né, fica vivendo da aprovação dos outros. É o que eu falo aqui, ó, da validação da opinião pública. Posta um negócio, fica lá esperando que o outro curta, que o outro isso, que o outro incentive. Fica dependendo o tempo inteiro do incentivo do outro. Dependendo que o outro fica ali, né, estimulando, igual uma criança. Você tem que fazer as coisas, foi isso que a escola nos ensina, mesmo sem estímulo, mesmo sem muitos recursos. Sem muitos recursos. Olha, os
Estou aqui gravando essa aula, não é num estúdio, é na minha casa. E não é por isso que eu deixei de fazer. Se você esperar ficar tudo perfeito para fazer algo, cara, você não vai fazer nada. Joia? Então as validações da opinião pública, as efemeridades das riquezas materiais. Não é verdade? Não estou aqui dizendo, não estão, a ideia aqui da escola e até minha mesmo, porque eu concordo com eles nisso, não é você viver na pobreza e pronto. Não, você tentar ali ter o suficiente que vai te satisfazer, te saciar você e a tua família. Pronto. Não necessariamente tem que ser, né, uma explosão de riquezas. Outra aí é essas ilusões da fama, né? As ilusões da fama. Percebe as ilusões da fama? Então o indivíduo quer ficar famoso a todo custo, quer ali, né? Quer ser uma estrela. Essa ideia aí tá fora. Isso nos faz refletir essa escola. Isso é algo nocivo. Isso é algo que aprisiona o cara. Joia, pessoal? Bom, faça essa questão de concurso. Lembrando que meu site está à venda as apostilas do módulo 1 e 2, módulo 1, Introdução e Fundamentos, módulo 2, Epistemologia, as apostilas teóricas com exercícios autorais e questões de concurso. Joia? Estão à venda também lá simulados. Simulados da rodada 1 e a da rodada 2. E você é o nosso convidado a estar lá aperfeiçoando os seus estudos. Beleza? Bom, marcou o que aí? Pelo menos desde Sócrates, os filósofos gregos refletem sobre a vida humana. Algumas escolas filosóficas antigas fizeram desse tema uma preocupação central e desenvolveram a ética como forma de arte de viver. Uma reflexão constante sobre a vida e um trabalho permanente de cada um sobre a sua própria vida. Pessoal, a ética é ótimo aí para a gente pensar, né? Pensar, porque a tendência do homem querer fazer merda é muita, né? Então, pensar e pensar e pensar, refletir, para não incorrer em problemas, né? Algumas dessas escolas, né, virar aqui a defesa, a ideia da ética não é defender um puritanismo hipócrita, não é essa. Algumas dessas escolas se difundiram durante o período helenístico, vamos explicar isso, né, lá na história, esse período aí de Alexandre o Grande, de Roma e por aí vai. Uma dessas escolas ganhou popularidade com Diógenes de Síncope. Sua filosofia apresentava como uma crítica aos costumes instituídos, lançando mão de recursos humorísticos e também da ironia. Lembra? Lá ele usava a piada, a ironia, ou seja, do humor, para se atingir os seus objetivos. Que escola foi essa? Nós estamos falando aí, com certeza você acertou, é o cinismo, beleza? São essas apostilas que aparecem para você lá no site. Vá lá no site www.leonardobragaflores.com, adquira a apostila do módulo 1, essa amarela que aparece aí, e do módulo 2, essa azul. Tem aqui 300 questões de filosofia. Se você comprou de 300, não precisa a de 100. Joia? Aqui as duas rodadas de simulado, rodada 1 e 2, cada uma com 10 questões. Vem um PDF de questões, PDF de comentário às questões, ou seja, uma mini apostilinha, e as videoaulas corrigindo cada questão. É um material diferenciado para quem quer ganhar tempo aí no seu aprendizado. São 20 pontos diferentes do edital. Vindo a rodada 3, eu vou lançar mais pontos, ou seja, mais 10 pontos, não é? Já está em andamento ali, mais 10 pontos também diferentes desses que já foram tratados, não é? Bom,
Se você quer contribuir com o meu Pix, profleonardobaragaflores@gmail.com. Esse é o Pix. Será um prazer ter a tua contribuição. Será ótimo. Será muito bem-vinda. Bom, a aula de hoje foi o filósofo Cão, a ética cínica. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço a tua presença aqui. Muito obrigado. Obrigado, a minha gratidão a Deus, a você, por ter participado da aula. Encaminhe essa aula para o teu coleguinha que está estudando. Não esqueça aí de dar o joinha. E agradeço a você mais uma vez. Te aguardo no próximo encontro, se Deus, o Criador, o Senhor, assim permitir que nós cheguemos até lá. Valeu? Um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau.